Eu, por conta da Rose. Ah, que bom. Não, que bom. Estão gostando das aulas? Muito, Sim, muito. agregando? Demais. Ai, que bom. Estarão no evento com a A partir gente? de fevereiro eu não vou conseguir acompanhar na quarta. É? É que o grupo de oração que eu participo mudou de dia, de terça para quarta. Foi para quarta. Não, mas para quem não vai 7 de fevereiro é conseguir uma quarta? Eu tô meio o perdida. evento vai ser num sábado. Ah, É num sábado, a partir da à tarde, né? Das 13 às 18. Seria muito bom se vocês tivessem, conectar com as outras mulheres, conhecer as outras mulheres. a Rose até me perguntou hoje se eu iria, porque eu ia para BH, mas eu acho que eu vou mudar a data. Aí eu vou só confirmar mesmo, senão eu vou com a Rose Ah, também. não, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Vocês vão amar conhecer as meninas. Que bom que vocês estão participando. E para quem, igual a Carla falou, né, que depois não vai conseguir assistir, a gente está preparando algo para quem não pode entrar online. Tem muitas mulheres que me falam, me conta sobre a aula, eu quero saber o que aconteceu. Eu falo, calma, que a gente vai disponibilizar esses materiais. A gente está, assim, criando mesmo um ecossistema, uma plataforma para vocês, né, se conectarem cada vez mais, aprender individualmente com cada mulher que está passando por aqui, com as mentoras. A gente vai ter, a partir de agora, mais para frente, algumas mulheres que vêm para agregar, né, que a gente está trazendo profissionais que vão influenciar tanto na nossa vida de negócio, quanto na nossa vida pessoal, na nossa autoestima, né, maternidade. Então, a gente está realmente se conectando com muitas mulheres que vão trazer assuntos, assim, para todas as áreas, né? A gente sempre fala que nós, mulheres, nós somos, assim, 1 milhão de afazeres, né? E 1 milhão de responsabilidades dentro do nosso dia. Então, se conectar com outras, perceber o que a outra passa, o que acontece na vida, é realmente, assim, muito bom para nós e até para um crescimento, que às vezes a gente sofre um pouco menos, porque aprende com quem já passou e a gente também ensina. Né? Então, a gente está aí fazendo os talks de quarta justamente para a gente descarregar o máximo de conteúdo que a gente consegue para vocês, né? Trazer esse conteúdo de negócio, de cada mentora que vem falando aqui, vem trazendo um conteúdo novo para vocês. E as nossas expectativas estão altíssimas. Quero conhecer vocês pessoalmente no evento, vai ser ótimo. Hoje a nossa mentora vai falar sobre comunicação, sobre voz, ela que é fonoaudióloga, tá sempre aí ajudando a gente a gravar conteúdo, tá sempre alinhando a gente na fala, então, assim, anotem tudo, aproveitem tudo, porque eu tenho certeza, assim, que vai ser uma aula com muita clareza para usar, e quem não precisa, né? Todas nós lidamos com negócios, com pessoas, com rede social, então, cada vez mais nós precisamos nos destacar realmente naquilo que nós fazemos. Então, espero que vocês aproveitem a aula bastante. E, Bruna, com você. Boa noite para todas que estão aqui. É um prazer enorme falar sobre esse assunto tão importante no nosso meio, que é a comunicação, principalmente comunicação voltada para mulheres, porque muitas apresentam dificuldades, desafios nessa jornada, e às vezes são pequenos ajustes para serem realizados para que você possa realmente se comunicar com influência. Antes de começar essa aula, eu quero te pedir uma coisa. Você vai tirar uma foto aqui da sala, da tela, se você estiver pelo computador, vai postar no seu story, vai marcar o Brand Talk, marcar o meu perfil, porque vai ser muito importante lá no final dessa aula, quem tiver realmente feito um story, quem tiver compartilhado a informação que nós teremos aqui, e se você também puder convidar mais uma amiga para estar aqui hoje. Sabe aquela pessoa que você sabe que é um excelente profissional, mas tem dificuldade para mostrar o trabalho? Por conta da comunicação, que já falou inúmeras vezes que trava, que esquece, que se embola nas palavras. Então, para essa amiga que você vai encaminhar o link da aula, para que ela possa aprender a partir de hoje algumas técnicas, algumas formas para que elas possam se comunicar com mais clareza e assim gerar influência. E eu quero aproveitar esse momento para dizer que você é bem-vinda no nosso espaço e que esse momento é para você aproveitar, para aprender,
para se conectar umas com as outras, comigo, e assim potencializar a sua comunicação. E eu digo potencializar porque eu sei que você tem capacidade. Você só precisa fazer alguns ajustes para conseguir ver o que você realmente pode fazer a partir da sua forma de se expressar. Antes da gente começar nossa aula, eu quero dizer que ela vai ser bem prática, então, por isso, esteja com câmera aberta se você puder, atenta ao chat também, porque vai ser bem participativa, eu não vou ficar falando sozinha, porque comunicação precisa ter prática para que você alcance resultados diferentes. Quero lembrá-las do nosso encontro do dia 7 de fevereiro, a partir das 13 horas. Esse evento está sendo preparado com muito cuidado, com muito carinho, para que você possa experimentar da forma mais intencional possível todos os processos e experiências que estão sendo preparadas para você. Não vá pensando que será apenas um café entre mulheres, que você vai entrar, trocar seu Instagram e ir embora. Não, vai ser um momento de trocas, de crescimento, de conexão para além desse evento. A Milena já compartilhou aqui no início que teremos algumas coisas diferentes, e é lá no dia 7 que você vai entender o que são essas coisas diferentes, que é para agregar, para contribuir para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, é só apontar a câmera do celular para o QR Code, fazer a sua inscrição, garantir a sua cadeira para estar nas mesas selecionadas para você, mesas de crescimento e de conexão. Agora eu quero saber, vocês estão preparadas para as estratégias de hoje? Se sim, podem deixar no chat suas dúvidas, seus comentários, que eu consigo acompanhar durante a aula. Pode deixar tudo que você sentir, que você pensar, vai ser muito importante para contribuir com todo o nosso processo hoje. Eu consigo ver o chat e eu vou respondendo à medida que for aparecendo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Antes de começarmos toda a parte prática, eu quero que você comece a entender o que é, de fato, influência. Porque muitas vezes o conceito vem de uma forma errada aos nossos ouvidos. A gente pensa em influência como os grandes influencers das redes sociais. Pessoas que são famosas, pessoas que fazem com que os outros consigam segui-las. Mas influência não quer dizer isso quando a gente pensa em comunicação. Quer dizer que você tem a capacidade de produzir mudanças, efeitos, mudar comportamentos, pensamentos das outras pessoas. E não no aspecto negativo, como na manipulação, mas no positivo, de gerar movimentos, de transmitir uma mensagem de forma clara, de forma assertiva, que tem sim persuasão envolvida, mas, de novo, não da forma negativa. É sempre no aspecto de o que eu posso gerar no meu ambiente a partir da minha comunicação. E eu quero que você comece a pensar nisso dentro do seu negócio. Por exemplo, nós vimos aqui no começo, nós temos terapeutas entre nós. Pense, então, como você, terapeuta, pode gerar influência nas pessoas que você atende, ou nas pessoas que fazem parte do seu negócio, nas pessoas que você conhece ao seu redor. Como você pode influenciá-las para aquilo que faça sentido, de uma forma intencional e positiva? Como a sua comunicação vai gerar isso? Tanto por meio das suas palavras, por meio dos seus gestos, da forma em que você se comunica com o seu corpo. É isso que você precisa entender hoje. E para a gente começar a caminhar um pouco mais nesse sentido de fala, de falar, eu quero que você reflita sobre essa frase aqui. Quanto mais você falar, mais confiança adquire e mais fácil se torna falar da próxima vez. Falar é a vitamina que cria autoconfiança. Mas eu quero acrescentar um ponto dentro dessa frase. Fale sim. Fale sempre que necessário, se exponha. Mas fale com a técnica certa, com a estratégia certa, porque é assim que você realmente vai alcançar confiança
e influência na sua comunicação. E para que isso aconteça, é importante a gente entender que é um processo gradual. Nós vamos nos expor gradualmente, até chegar num ponto de realmente termos confiança, porque temos as técnicas certas. Eu não gosto, por exemplo, da frase, se tiver com medo, vá com medo mesmo no contexto de comunicação, porque muitas pessoas fazem isso e aumentam traumas, aumentam a insegurança, não conseguem se organizar e por isso começam a acreditar em mentiras quando pensam nesse quesito de comunicação. Mas eu penso no seguinte, se você tem medo de se comunicar, de se expor diante das pessoas, vá com a ferramenta certa. Você está com medo, mas tem a estratégia para te auxiliar, degrau por degrau, a chegar no seu objetivo final. E assim perceber que você consegue sim se comunicar com clareza e com segurança. E eu quero saber, alguém que está aqui na sala hoje já passou por uma situação de constrangimento, de vergonha, de insegurança, de ter brancos, de dificuldade para se comunicar diante das pessoas? Se sim, coloca aqui no chat, porque eu quero acompanhar vocês e também entender o que vocês já passaram para a gente pensar em estratégias em cima disso. Não vamos sair daqui com dúvidas, vamos praticar e vamos deixar tudo mais claro possível. E caminhando nesse sentido, então, de que é importante nos expormos gradualmente, é importante entender que clareza é a base. É a base de tudo que você pensa sobre comunicação. E eu gosto de pensar em clareza em dois aspectos. Nós temos a clareza da mente, então, organização mental, sobre aquilo que você quer transmitir, que você quer falar para as pessoas. Então, ter uma organização da sua mensagem é extremamente importante. E nós temos a clareza da fala, que envolve uma voz firme, uma voz presente, uma dicção limpa, que as pessoas podem te entender. Porque se você não tem clareza em uma, vai impactar na outra. Então, você precisa entender que, para você ser clara, para você ser ouvida no seu negócio e diante de outras pessoas, a clareza da sua mente e da sua fala é preciso, extremamente preciso. Se você não tem isso, você não é ouvida. Consequentemente, a sua mensagem não tem força, você não transmite credibilidade. E, consequentemente, os seus resultados também ficam cada vez mais distantes de serem alcançados. Então, percebe? Uma coisa começa a acarretar a outra e vira uma bola de neve. E aí que você começa a pensar em coisas que não fazem sentido sobre si mesmo. E hoje nós vamos entender algumas coisas que acontecem na sua comunicação, algumas objeções que você tem sobre ela e como mudar esses pontos para que você se sinta um pouco mais segura e mais influente ao se comunicar. E eu quero, a partir de agora, ouvir vocês. Pode ser por reação, pode ser por comentário, pode ser abrindo o microfone, não tem problema. Nós vamos ser objetivos e vamos fazer essa troca. Eu quero saber se você já passou por essa situação, as pessoas te interromperem antes mesmo de você terminar uma frase. Quem já passou por isso? Está falando, outra pessoa te corta. Você está falando e de repente parece que, poxa vida, eu estava falando, estou sendo excluída nesse momento. Alguém quer falar? Pode falar. Bruna, já Sim. passei algumas situações assim, e é complicado porque às vezes você perde o raciocínio, né? É porque você não está esperando aquela reação, você já junta que você está ansiosa, pelo menos eu, ansiosa, nervosa, né? Por estar falando, às vezes para um público, e aí a pessoa interrompe e às vezes você perde ali. Mas minha maior dificuldade é que essa ansiedade que eu já tenho naturalmente, eu sou uma pessoa de modo geral ansiosa, é controlar a questão da fala com a respiração. É fazer esse movimento de uma forma leve, que o outro não perceba, que flua naturalmente. Hoje é um dos meus desafios.
Ótimo, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Que bom que você trouxe isso, porque a gente complementa e fecha esse assunto que você tem dificuldade, porque não é só você, a maioria das pessoas quando começa a ficar nervosa. Então, essa questão de ser interrompida realmente faz com que o raciocínio se corte, você fique mais nervosa e, consequentemente, acontece outra coisa na fala. Você precisa repetir várias vezes. Porque você fica nervosa, a fala se embola, poxa, eu tenho que repetir, eu preciso falar de novo, a pessoa não entendeu, isso vai te deixando mais angustiada, mais nervosa, e você se perde. Outra coisa que pode já ter acontecido com vocês, e eu vi lá no grupo que muitas pessoas votaram nessa opção, que é querer gravar mais vídeos e mais áudios, mas tem dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes, quando está nesse processo, surgem os famosos brancos, os vícios de linguagem, a fala se torna prolixa, você começa a se perder, quando vai se ouvir e assistir, acha tudo horrível, pensa, poxa, eu quero comunicar sobre o meu negócio, eu quero falar com esse cliente, eu quero expor o meu trabalho, mas eu não consigo. E muitas vezes você é um excelente profissional, você tem formação na área, você é melhor que outras pessoas que estão ali como concorrentes, mas por conta disso, você não consegue se expor. A fala fica nervosa, sem precisão, a dicção trava, a voz falha, a respiração se atrapalha, como a Andrea disse, e você começa a se perder ao falar. E isso aqui acaba com a sua credibilidade, acaba com tudo aquilo que você deseja transmitir. E tem uma outra coisa muito frequente também. Você pensa em algo, tá claro na sua cabeça, você sabe tudo o que precisa dizer, mas quando fala, sai totalmente diferente. Sai embolado, você se perde, não consegue transmitir tudo aquilo que deseja. Eu sei como isso é irritante e frustrante. Eu já passei por isso inúmeras vezes. Mas com as técnicas certas, é possível transformar esse cenário. E é possível também quebrar algumas mentiras que vocês acreditam, como, por exemplo, eu não sou uma boa comunicadora, eu não tenho dom, eu não nasci com isso, eu não sou como a fulana de tal, que é super extrovertida e consegue se comunicar bem. Eu tenho que ser perfeita para ser ouvida. Se eu não falar de forma perfeita, não está bom. Eu não vou ser ouvida pelas pessoas. Eu já ouvi isso de várias clientes em treinamento de comunicação, por exemplo. Minha dicção é ruim e não tem jeito. Lá em casa, todo mundo fala assim. Não tem como mudar. Eu me atrapalho e, por isso, eu vou evitar falar. Eu atrapalho as pessoas. Eu já escutei isso de algumas pessoas também. Ah, Bruna, eu evito falar porque eu sinto que eu atrapalho, eu não tenho nada para contribuir. Eu abro a boca e me perco. E isso é uma mentira. Você sempre tem algo para contribuir. Sempre terá algo de diferente para se conectar com o outro. Só precisa mudar isso a partir de algumas estratégias. E diante de tudo isso, talvez fique na sua cabeça, tá bom, o que eu faço com tudo isso que eu estou sentindo, com tudo isso que eu estou passando? Qual é a técnica que eu utilizo? Qual é o exercício que pode funcionar? Antes de tudo, é entender que não é uma receita de bolo. Todas nós temos suas particularidades. Cada uma se comunica de uma forma. Existem estratégias que vai funcionar para uma e também talvez não vai funcionar para outra. Mas as estratégias que eu trouxe hoje é no sentido de funcionar para todo mundo. É só seguir corretamente, da forma como eu vou explicar aqui, e a gente vai conversando para perceber as mudanças que vocês obtiverem. E antes da gente entrar nisso, eu quero dizer uma coisa para você. Você não está com medo de falar em público. Você não está com medo de falar com a câmera. Você não está com medo de falar com aquele cliente. Você está com medo de falhar. É diferente. Porque você já passou por situações que te deixaram nervosa, constrangida, que você se diminuiu muitas vezes para caber. E agora você precisa entender a sua comunicação, quem é você se comunicando, e aplicar as técnicas certas para mudar esse cenário. E nós vamos começar mudando uma mentalidade. Não é a prática te leva à perfeição. Nós não estamos buscando a perfeição. Nós estamos buscando precisão na comunicação. Porque em algum momento vão ter falhas. Nós vamos errar porque somos humanos. Mas, a partir do momento em que você pratica de verdade, você será precisa. E, consequentemente, vai ter uma comunicação de influência. E agora,
Eu quero saber se vocês sabem o que isso aqui significa. E aí, podem colocar no chat que eu vou olhar aqui. Como é representada a nossa comunicação? Nós temos 3 elementos importantes na comunicação, que é palavras, linguagem corporal e o tom de voz. Eu quero que vocês coloquem para mim no chat 7% da nossa comunicação. Vocês acham que é tom de voz, linguagem corporal ou palavras? Coloquem aí, eu não quero ficar falando sozinha, não. Deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo ver vocês de novo. Tom de voz. Tá, André colocou que 7% é tom de voz. Isandra, tom de voz. 7% é tom de voz. Vamos lá, eu tô vendo que tem mais gente aqui, hein? Vamos conversar. Coloquem aí no chat. 7% da comunicação é o quê? Tom de voz, palavras ou linguagem corporal? Tivemos aqui 2 pessoas que colocaram tom de voz. Vou levar em consideração isso, tom de voz. 38% da comunicação. Dani colocou que são as palavras. 38% da comunicação vai ser tom de voz, palavras ou linguagem corporal? 38% da nossa comunicação. Vamos lá. Palavras. Palavras. O que mais, gente? Vamos lá. Vocês precisam participar a partir de agora, porque entendendo isso aqui, a gente vai partir para os exercícios. Então, vamos lá. Palavras. Palavras, ok. 38% palavras. Certo. 55%. Dani colocou tom de voz. 55%. 55% seria o quê? Linguagem corporal. Linguagem corporal. Ok. Ótimo, vamos colocando aí no chat. Vamos deixar o chat vermelho. Eu quero que a gente vai conversando mesmo. Ok. Vou passar para frente, agora eu quero que vocês observem. E agora vocês vão começar a analisar a comunicação de vocês. 7% da nossa comunicação, segundo esse estudo, é representado pelas nossas palavras. 38%, nosso tom de voz. Tom de voz. 55%, linguagem corporal. E agora eu te pergunto, você percebe pontos de melhoria nesses 3 aspectos? Quais aspectos ou qual aspecto você tem percebido maior dificuldade e que precisa urgentemente mudar? Já parou para pensar nisso? Se você não parou para pensar nisso, você vai começar a identificar agora. E à medida que eu for compartilhando erros, dificuldades, vocês vão sinalizando no chat, podem colocar as dúvidas que eu vou respondendo vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar com as palavras. Se a palavras representa 7%, e às vezes você pensa, poxa, mas eu falo o tempo todo, como que é só 7%? Por quê? Quando as pessoas vão nos observar, elas observam primeiro o corpo, 55%. E depois ela vai te ouvir, e aí entra a questão do tom de voz. E depois vem as palavras. Mas não pense que elas são, só porque tem uma porcentagem mais baixa, que ela não é importante. Ela é de extrema importância. E não vou ser errada de falar que a principal queixa que chega para mim está relacionada nas palavras. E olha só, vê se você se identifica com alguns erros que estão aqui. E aí eu quero que você coloque aqui no chat. Nossa, eu faço isso. Nossa, eu conheço alguém que faz. Porque daqui a pouco a gente vai começar a colocar em prática. Então, o primeiro erro. Muitas mulheres fazem isso. Frases longas demais. Prolixidade. Por quê? Porque a maioria quer se justificar. Se eu não falo tudo, Bruna, parece que a pessoa não vai me entender. E eu te digo, não é bem assim.
Você precisa dizer o que é relevante e identificar o que é importante. E se a pessoa precisar de mais informação, você responde. Não precisa falar tudo de uma só vez. É muito interessante ver na prática essa questão de frases longas, porque eu uso nos treinamentos de comunicação uma estratégia que a gente chama de feedback auditivo, que é você se gravar. Eu gravo, eu faço a transcrição da fala daquela cliente e eu mostro para ela, olha só quantas coisas você falou só sobre isso. E elas percebem, poxa vida, eu não precisava falar isso tudo. Porque muitas vezes essa prolixidade vem da tentativa de se justificar. Outra coisa que acontece muito entre mulheres, o uso frequente de diminutivo. Isso que é importantíssimo prestar atenção. Por quê? Pode transmitir infantilidade, pode reduzir a importância da sua mensagem e pode, em alguns contextos, transmitir um tom de falsidade. E eu creio que você não quer transmitir isso. Vou dar um exemplo. Poxa, Dani, a gente podia fazer aquela reunião para o projetinho, né? Vai ser rapidinho. Não conecta. Não é algo positivo. E eu já estou dando uma orientação para você aplicar no network, no seu network no dia 7 de fevereiro, e também para fazer as suas gravações de vídeos e de áudios. Ah, é só um minutinho, daqui um pouquinho. Corte isso, comece a diminuir. Existem contextos específicos para utilizar. Por exemplo, um contexto mais infantil, falar com as crianças em alguns momentos podem ser utilizados. Agora, quando a gente pensa nesse contexto mais profissional, reduza o uso de diminutivos. Esticar as vogais. O que significa isso? É aquela pessoa que, ao invés de ser objetiva naquilo que está dizendo, é como se estivesse cantando na palavra. Por exemplo, hoje nós temos aula às 19 horas na nossa comunidade. Tá vendo como fica mais lento? Eu posso dizer, hoje nós teremos aula às 19 horas na nossa comunidade. Pronto, fui objetiva e transmiti aquilo que eu precisava. Então, evite ficar esticando muito para falar. As pessoas vão se desconectar muito fácil. Vícios de linguagem e brancos. Quem aqui tem vícios de linguagem e brancos durante a fala? Alguém tem? Coloca aqui no chat. Eu tenho. Coloca aí, eu tenho. Vícios de linguagem e brancos. Por que eles aparecem? O famoso né, tá? Aí, então, tipo assim, né? Principalmente quando vai gravar um áudio, vai fazer um vídeo, está em uma reunião, esses vícios aparecem como se fossem muletas na fala. Arranque-as, não é necessário. Se você sente que está surgindo muitos vícios de linguagem, substitua pelo silêncio. Pequenas pausas. Faça substituições. O tipo assim, pode se tornar, por exemplo, como você deixa a sua fala até mais profissional. Não estou dizendo que é proibido usar qualquer um desses. Em alguns momentos, raros momentos, nós utilizamos para uma marcação para a fala. Por exemplo, hoje está chovendo muito, né? Se eu usar isso de vez em quando, não tem problema. Agora, se eu usar o tempo todo, fica um ruído ao ouvido das outras pessoas e você não transmite tanta credibilidade assim na sua fala. Os brancos. Os brancos, eles surgem muitas vezes, primeiro, por conta da prolixidade, então você está falando, não sabe mais que palavra usar. Segunda, por falta de preparo, você não sabe o que deseja falar e por isso os brancos começam a surgir. Terceiro, pode vir por uma dificuldade de acessar vocabulário. Pessoas que, por exemplo, têm questões atencionais, como o TDAH, podem ter dificuldades para acessar vocabulário. E quarto,
Pode ser por nervosismo, então as palavras começam a fugir. Então, existem técnicas para que você possa fazer associação de palavras, coordenação da respiração para reduzir os brancos. Como eu faço para reduzir brancos e vícios de linguagem? De novo, usando aquela técnica da gravação. Então, hoje, use um pouco mais de gravação pelo celular para conversar com algumas pessoas, para ver se você está sendo objetivo. Então, grava um áudio agora, se for necessário, para você mesma, sobre um assunto que você precisa falar para alguém, e comece a perceber. Estou colocando muitos vícios? Apaga, começa de novo. Eu sei que no começo pode parecer um pouco chato, mas é um esforço que você começa a fazer para manter a atenção na mensagem presente. Porque muitas vezes vocês começam a se perder pensando em outras coisas que precisam fazer e começa a aparecer os brancos e os vícios de linguagem. Então, se torne mais consciente, se perceba mais nesse sentido, fazendo gravações, se ouvindo um pouco mais, e a partir do momento que surgir, você começa a cortar e eles vão se reduzindo. Outro erro muito comum é falar rápido, embolado e impreciso. A famosa dicção suja, dicção embolada. Esse erro aqui pode acontecer por um hábito, então todo mundo em casa fala assim, você começa a falar assim também, por nervosismo, ansiedade, por pensar muito desorganizado e quer acompanhar o pensamento com a fala, e aí você começa a se perder e a dicção fica desorganizada. Então, existem também algumas técnicas, nós vamos aplicar daqui a pouco, para limpar um pouco mais a dicção, consequentemente, diminuir a velocidade da sua fala e coordenar a sua respiração. E um erro muito comum, pode parecer bobagem isso daqui, mas para muitas pessoas que eu pergunto, isso aqui acontece. Não sabe realmente o que deseja falar. Não sabe. Por que muitas pessoas travam quando vai gravar um vídeo? Então, pega o celular, hoje eu vou gravar um vídeo. Eu vou colocar um vídeo lá nos meus stories, ou vou fazer um Reels. Tá, eu vou abrir aqui e vou começar a falar. Não, pense um pouco melhor o que você quer falar. Construa na sua cabeça como se fosse uma costura de começo, meio e fim, para que você não se perca tanto. E vai aplicando dia após dia até isso ficar um pouco mais natural. Então, quando a gente pensa em palavras, esses são alguns erros. Existem outros, mas esses são os principais. Mas o que a gente pode fazer a partir de agora para reduzir isso? Em relação à prolixidade, se você fala e não chega em lugar nenhum, eu trouxe um exemplo para você. Olha só, a gente precisa marcar uma nova reunião rapidinho, com o objetivo de discutir de uma vez por todas o que vamos fazer a respeito do cronograma que atrasou. Tá vendo que parece um bloco gigante? Agora a gente pode reduzir. Fulano, preciso uma reunião necessária para definir o cronograma atrasado. Uma reunião é necessária. Ponto final. Ah, eu estava aqui pensando que eu acho que seria interessante a gente sair para comer antes de sair. A gente ir para comer. Então, é melhor comermos antes de sair. Ponto final. Aprenda a colocar ponto final na sua fala. E à medida que for fazendo isso, vai perceber que as pessoas se conectam melhor com você. Faça isso nos seus vídeos também. Então, ao invés de começar um vídeo falando, oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, já comece no assunto. Você sabia que tal coisa acontece por conta disso? E comece a falar sobre o seu tema. Isso é importante para as pessoas se conectarem mais rápido com você e não cansar tanto o cérebro do outro, porque isso acontece. E agora, eu quero propor uma atividade para vocês. A gente vai levar poucos minutos, tá? Eu não quero levar muito tempo, porque a gente tem bastante coisa para aplicar ainda, que é em relação a essa questão de vícios de linguagem, brancos e prolixidade. Você vai gravar um áudio agora. Se você tiver pelo celular, não vai dar para aplicar essa estratégia, mas as próximas sim. Se você tiver pelo computador, faça isso agora. Grave um áudio seu, envie para você mesma, como se você estivesse falando com um cliente ou com uma pessoa da sua família sobre um assunto.
Você vai escutar esse áudio e vai identificar pontos de mudança dentro do que nós falamos agora. Depois, você vai gravar um novo áudio com as mudanças que você percebeu que eram necessárias. Eu vou deixar aqui 3 minutinhos. 3 minutinhos. Vai tocar. E eu coloquei diminutivo de propósito. 3 minutinhos. Para você entender que é uma coisa rápida. Se você está pelo celular, não tem problema. Daqui a pouco a gente aplica outras estratégias para que você possa utilizar, tá bom? Quem não está pelo celular, vamos tentar aplicar. Eu vou deixar 3 minutos. 3 minutos. E se você tiver dúvidas, pode colocar no chat. Já está contando. Bruna, uma questão que eu estava pensando aqui, que às vezes a gente pode pensar nisso, né? Me veio na cabeça. Como, por exemplo, você fez esse exercício anterior aí e tirou várias frases, né? Encurtou bastante. Como não parecer rude? Porque eu fui direto ao ponto. O tom de voz. O tom de voz, tá. O tom de voz. Por exemplo, se eu falo para você, Milena, eu preciso marcar uma reunião de alinhamento com você. Se eu falar assim, Milena, eu preciso marcar uma reunião de alinhamento com você. E se eu fazer com um tom mais grave e mais rápido, vai parecer que eu estou brava, que eu estou muito rude. Agora, se eu falo um pouco mais lento e com o final da frase não tão grave assim, não tão grosso, você entende de uma forma um pouco mais amigável. Então, Milena, eu preciso marcar uma reunião de alinhamento com você. Não fui prolixa, fui objetiva, mas também não fui rude. Então, muitas mulheres, por exemplo, reclamam sobre essa questão de parecer rude, muito grosseira, por conta disso. Então, falam mais rápido, respondem com vogais mais curtas, é muito direto ao ponto, e esse tom de voz conta muito, acompanhado também da parte da linguagem corporal. Então, se você pergunta para mim, Bruna, você aceita um café? E eu falo, não, obrigada. Parece rude. Mas se eu falo, não, muito obrigada. Não, muito obrigada. O meu tom de voz é um pouco diferente. Então, você entende como tudo bem. Ela não quer o café. No primeiro, ficou parecendo que eu realmente fui mal educada. Foi clara? 43 segundos. Quem estiver fazendo, dá um joinha aqui, por favor, para que eu possa passar para frente. Se você está gravando seu áudio, se você está fazendo. E foi. Foi. Quem fez a estratégia, por favor, coloca aqui no chat. Deixa eu saber. Gravei, Adriane. Adriane, você percebeu mudança do antes e o depois? Coloca aqui que sim, que não, mais ou menos, pra gente saber. Sim. Quem mais percebeu mudança? E sim. Tudo bem, Dani, tudo bem. Essa é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar em treinamentos, porque é mais perceptível, é mais rápido e você consegue fazer no dia a dia. Gravou o áudio, percebeu que está se enrolando demais, se repetindo, apaga, comece de novo, porque você começa a focar mais a sua mensagem e você não se enrola tanto. Ótimo saber que vocês conseguiram ver mudanças. Quero ver se vocês vão observar mudanças em outros aspectos a partir de agora. Nós vamos entrar na parte de dicção. Quem aqui tem dificuldade com a dicção? Bruna do céu, eu me enrolo. Eu começo a
pipocar, sabe? Parece que a minha boca não acompanha meu raciocínio, eu me embolo inteira, tem sons que travam. Quem aqui? Tem alguém aqui que sente isso na dicção? Coloca aqui, eu quero saber. Por favor, vamos conversando. Porque agora é hora de prática. Toda vez que você ver isso aqui no meu slide, hora da prática. Você vai fazer junto comigo, por favor. Se você quiser se sentir confortável em abrir a sua câmera, pode abrir, porque eu te vejo. Se você estiver fazendo errado, eu já consigo também te orientar. Falar, olha, vamos fazer um ajuste. Combinado? Então, olha só. Quero que você leia em voz alta e aí você vai perceber sua voz e a sua dicção nessa frase. A clareza da minha fala me fará ser ouvida. Leia e preste atenção. Voz, dicção. Leu? Todo mundo leu? Leu? Ótimo. Agora, vamos passar para a parte prática. E eu trouxe aqui um recorte de um material muito especial para mim, que foi lançado recentemente, para você sentir o gosto inicial, sabe? A ponta do iceberg, para você treinar sua dicção. E eu vou até colocar aqui no relógio o tempo que você vai levar para treinar sua dicção, para você parar de ficar inventando desculpa, que você não tem tempo para treinar sua fala, que você não tem tempo para nada, e que não vai levar muito tempo. Quer ver só? Olha só. Deixa eu colocar o cronômetro rodando aqui. Esse exercício das vogais, você pode fazer com a sua câmera ligada para você se ver, ou na frente do espelho, para que você consiga executar da forma correta. Principalmente você que tem a tendência a falar com a boca mais fechada, um pouco mais travado, que fala muito rápido e se embola nas palavras. Então, o que a gente vai fazer? Prestar atenção no nível de abertura de boca dentro das vogais. Perceba que não são 5 vogais. Nós temos mais de 5. Por quê? Temos diferentes níveis de abertura de boca e de som. Olha só. A é para fazer exagerado mesmo. Pode abrir bastante a boca, não tem problema. A, E, I, O, U. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está fazendo. Vai me responder no chat ou vai abrir a câmera. Vamos ver aqui, vamos ver. Tá fazendo, Carla? Muito bem, vamos lá, vamos juntas. Agora, o cronômetro vai rolar e eu quero mostrar para você que você não vai levar muito tempo. Vamos juntas, de novo, hein? Vamos fazer pelo menos 3 vezes essas vogais separadas. Bem exagerado. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Última vez. A, E, I, O, U. Bem exagerado para você sentir os músculos da face, para soltar mesmo, para você conseguir movimentar melhor. Esse material vai ser enviado para vocês depois, mas eu queria muito que a gente testasse esses aqui como um desafio mesmo, tá? Então, a gente vai colocar vogais juntas. Então, vai ficar assim. O, U, I, U, Eu, Au, Aio. Vai começando a ficar difícil depois, tá? Ue, Oa, Ia, Ea, Ao, Aiu. Tem alguém aqui que teve dificuldade? Não está conseguindo fazer? Ou está todo mundo conseguindo fazer? Vogais. Vogais claras, bem ditas, é o que trará mais precisão para a sua fala. As vogais são o centro da clareza, da dicção. As consoantes são importantes também, mas só de ter uma vogal mais nítida já te ajuda muitíssimo. E, ó, parei aqui. 1h35. E você vai me falar que você não tem tempo? Não tem mais nada para dizer para vocês que ficam se enrolando dando desculpa. Agora, vocês viram aquela frase, né? Vamos para essa frase de novo. Leia em voz alta, escuta sua voz e tenta sentir sua boca agora. E fala para mim o que você percebeu.
Ah, Bruno, não percebi nada. Tudo bem, é a primeira vez que você fez. É normal, às vezes, não sentir. Mas eu tenho certeza que teve diferença. Eu fui até mais devagar. Exatamente. Porque a gente aumenta a abertura de boca, consequentemente diminui a velocidade. Como está a sua fala depois desse treino que foi super rápido? Eu, por exemplo, senti um pouco mais fácil, mais solto. Eu estava falando um tempo antes, mas só de soltar um pouco mais me ajudou a ter mais flexibilidade. Então, é isso que vocês têm que começar a sentir, para a fala não travar, para ter mais confiança, movimentos mais amplos. Alguém sentiu mais alguma coisa? Coloca aí no chat, por favor. Vou passar. Adiante. Então, vimos sobre palavras, que é algo muito importante, alguns erros que acontecem. E ainda dentro desse aspecto de palavras, ótimo, Carla, muito bom. Ainda dentro desse aspecto de palavras, nós temos alguns pilares que são importantes para a comunicação. E nesse momento, eu quero que você, em cada ponto que eu falar, anote, digite, enfim, deixa isso claro em um assunto específico para que você possa se perceber no final e entender como você construiu a sua mensagem com mais clareza e com mais ordem mental. Então, os pilares da comunicação são importantes para que você possa ser mais assertiva. Esse é um ponto importante a partir de agora. Então, o primeiro pilar, o quê? O que é o assunto que você quer falar? Por exemplo, quero falar sobre emagrecimento. Ok, esse é o seu assunto. Emagrecimento, como que eu emagreci, todo o processo, ok? Esse é o assunto principal. Como você vai falar? Ah, eu vou contar uma história, eu vou trazer um dado específico, eu vou pontuar sobre emagrecimento, vou dar dicas sobre emagrecimento, então é o como. E esse pilar é muito importante, principalmente para você que quer gravar vídeos, áudios para as redes sociais. Se você não sabe como falar aquela informação, tudo fica muito perdido. Então, entenda o formato ou o estilo que você quer falar e esse assunto que você pensou. Agora, pense para quem você vai falar. Então, eu quero falar sobre emagrecimento e eu vou contar a minha história de emagrecimento para mulheres. E aí você pode especificar para mulheres na faixa etária X, para mulheres que já passaram por tal coisa, você pode especificar o seu público, a pessoa para quem você quer falar. Por que isso aqui é importante? Para você parar de pensar que é tudo sobre você falando. Nós precisamos pensar que eu estou falando para o outro, para que eu me conecte com o outro, para o outro me ouvir. É importante pensar em si, claro, mas não é só isso. Então, o que, como, para quem e quando. Quando eu vou falar? E aí a gente pode pensar em tempo e lugar. Por exemplo, quero falar sobre emagrecimento, a minha história de emagrecimento para mulheres nessa faixa etária em um Reels. Reels tem 1 minuto e 30. Eu não vou falar 30 minutos. Então, eu vou ser mais sucinta para se encaixar dentro daquele tempo. Então, entender quanto tempo você precisa falar é importante e o espaço que você está falando também, para você se adequar a ele. Ok, fizemos isso. Você identificou isso? Se sim, coloque no chat e a gente vai vendo aos poucos, à medida que eu for falando, a gente volta nesse ponto aqui, o que você conseguiu organizar da sua mensagem, a partir desses pilares. Pode colocar no chat, que eu vou olhar, vou pontuar, e a gente vai caminhando dentro disso, ok? 4 pilares importantes para trazer clareza para a sua fala. E agora, nós vamos caminhar para a voz. E antes de começar a pensar em exercício de voz, que é algo muito importante, eu quero que você escute sua voz. E também me responda uma coisa. Você se incomoda com sua voz? Tem alguma coisa que para você não está bom? Ah, eu falo muito fino, minha voz falha,
ela se cansa muito fácil, parece que é trêmula, ela não é firme, ou parece que é muito grosseira, eu falo muito grave. Tem alguma coisa que te incomoda? Se sim, coloca no chat. Porque eu escutei nas últimas semanas, eu até conversei com a Milena para entender sobre essa questão, algumas coisas sobre voz, como por exemplo, eu acho minha voz muito fina, e aí parece que eu sou uma criança conversando. Minha voz falha, principalmente quando eu tô nervosa, aí parece que fica trêmula, e aí eu não passo tanta credibilidade. Então a gente vai começar a pensar sobre voz nesse sentido. E aqui tem alguns erros também comuns. Falar em tom de dúvida. Por exemplo, eu preciso marcar uma reunião com você, ao invés de eu preciso marcar uma reunião com você. Eu não sei, eu posso ver mais tarde. Não tenho certeza, posso ver mais tarde. Tá vendo que essa voz no primeiro exemplo, parece que é sempre na dúvida, eu sou sempre para cima. E muitas mulheres fazem isso por conta de insegurança, por exemplo. É uma voz mais aguda, muito fina. Não estou dizendo que você não pode ter uma voz aguda. Tem mulheres que têm voz aguda, mas não transmite infantilidade. Se eu falasse assim com vocês, por exemplo, ia parecer que eu sou muito infantil. Então, eu preciso prestar atenção no meu tom de voz para que não transmita isso, não fique tão distante também da imagem que eu quero transmitir. Voz fraca ou para dentro, é aquela voz que fica escondida, parece que não tem brilho, por conta da dicção, por conta da insegurança, de timidez, então fala muito baixo para dentro. Falar de uma forma muito reta, como se não tivesse melodia na fala, fala sempre do mesmo jeito, repetidamente. As frases sempre são da mesma forma. Isso cansa muito quem te ouve. Então é importante trazer melodia. E tem um outro erro também, que é, eu vou ser ouvida se eu falar alto e falar forte. Nem sempre. Você pode transmitir muito mais uma arrogância, uma grosseria. Então, ser ouvida não quer dizer sobre volume, sobre falar alto, sobre gritar. Quer dizer sobre firmeza, sobre confiança. E a gente vai construindo isso percebendo os contextos que estamos. E aí a gente vai começar um exercício agora e vai de encontro com o que a Andrea comentou sobre uma dificuldade que ela apresenta. Primeira coisa, respiração. Respiração é o pilar, é o combustível da nossa fala. Mas para respirar, nós precisamos também de um corpo que está ajustado. Então, nesse momento, se você puder, se for possível, ajuste a sua postura. Como? Você vai tentar sentar na ponta da cadeira, bumbum bem na ponta da cadeira, você vai sentir os ossos do bumbum. Vai alinhar joelhos com os seus pés, para eles ficarem retos. Seus ombros não vão ficar caídos para frente, então rotaciona para trás e alinha a sua postura. Eu vou até descer um pouquinho para você conseguir ver. Então, evite isso aqui. Ajuste, cresça o corpo para ter bom apoio. Só de fazer isso, você também já fica mais segura. Respiração. Ao invés de respirar no peito, e isso ocasiona mais ansiedade e nervosismo, você vai trazer a respiração para a barriga e para as costelas. Então, ao invés de respirar, principalmente quando você estiver nervosa, como o exemplo da André, que ela falou, às vezes eu fico mais nervosa, eu me perco e me desorganizo na respiração. Traga a respiração para baixo. Isso aqui diminui a ansiedade e faz seu corpo ancorar no presente. Então, o que nós fazemos? Põe a mão na barriga para sentir e faz de conta que você está empurrando. Deixa eu ver se vai focar. Focou. Então, faz de conta que está empurrando para frente. Então, eu vou respirar e vai fazer isso aqui. Soltei. E a gente pode aplicar algumas técnicas de respiração que vêm da psicologia, por exemplo, para reduzir a ansiedade, que é entrou com ar 4 segundos, segura, solta em 4, segura, e começa um outro ciclo. Isso aqui já te ajuda a tranquilizar um pouco mais, diminuir a ansiedade e
trazer mais apoio para a sua fala. E agora, associando, então, a respiração, nós vamos passar para o exercício de voz. E eu trouxe aqui 2 exercícios só para vocês sentirem, tá? A gente tem muitos exercícios de voz para diferentes objetivos, para diferentes casos também. Se você tem algum problema de voz, faça com um pouco mais de cuidado, qualquer coisa me chame depois para eu te orientar. Mas vamos lá. Se você sente que a voz é um pouco mais infantil, nós vamos fazer um exercício para deixar a voz mais grave. Tem alguém aqui que sente? Aí eu quero fazer com essa pessoa, para ela sentir. Vou fazer com uma pessoa. Porque às vezes eu estou fazendo aqui, você não está fazendo e não está percebendo. Quem sente? Quem quer fazer esse exercício? Não precisa ter medo. Ninguém tem voz infantil, né, pelo visto. Eu ia dar a chance para as outras meninas, mas eu vou fazer, então. Vou aproveitar. Então, vamos lá. Milena, eu quero que você faça um A comprido, o máximo que você conseguir, e tenta prestar atenção nessa voz. Todo mundo presta atenção na voz da Milena. Vai lá, Milena. Tá, você tá com cancelamento de ruído, aí ele tá cortando um pouquinho. Faz um pouco mais curto que eu consigo te ouvir. Ok, tá. Qualidade dessa voz. O que você me fala dessa voz? Características. O que você sente da sua voz? O que você acha dela? No ar? Você tá ouvindo sua voz. Nossa, o que eu tô ouvindo dela? Eu achei ela assim, achei ela assado. Não, no ar eu achei ela mediana, ok. Tipo. Tá bom. Então você fez. Você gosta desse timbre? Uhum. Tá bom. Conta pra mim de 1 a 10 e fala pra mim o que você acha da sua voz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Agora a gente vai fazer um exercício. Lembra dessa voz. Todo mundo tenta lembrar dessa voz. O A da Milena tá um pouco mais agudo. Então um pouquinho pro nariz. Ao invés de a. Então a gente vai fazer um exercício para deixar um pouco mais grave e ajudar também nesse ajuste de ressonância. Qual é o exercício que a gente vai fazer? Vou deixar um bem simples, para a gente começar a ver mudança. E, se for necessário, a gente faz mais um pouco mais complexo para você sentir. Eu vou colocar aqui 1 minuto para a gente fazer esse exercício. Vai ser o som de Z, e a gente vai fazer o som de Z indo para o grave, mais grosso. Eu vou tirar o meu cancelamento de ruído para você ouvir e conseguir fazer depois de mim, tá? Peraí. Pronto. Ó, o som vai ser esse aqui. Lembra da respiração que eu mostrei? Não vai ficar puxando no peito, né? Então, vamos lá. Ó. Tenta, deixa eu ouvir. Que difícil! Esse é o mais fácil, hein? Vai dar certo. Gente, você prestar atenção. Tô prestando atenção. Isso. De novo? Pode continuar, eu vou marcar o tempo. Mantenha a cabeça parada. Só vai a voz descer. Tenta ir mais grosso. Sem ar. Faz mais curto. Tá vendo? De apoio respiratório. Faz um pouco mais curto. Ó. Isso. Continua. Mais grosso. Tenta descer mais. Gente, tô sem ar. Vamos de novo. Mais 2 e a gente passa pra fala. Vai. Tá. Conta de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. O que você sentiu? O que você sentiu? Nitidamente puxou para o mais grave na contagem. Isso que a gente fez 1 minuto. Se a gente fizesse um pouco mais de tempo, daria para perceber. Por exemplo, eu fiz um pouco agora e eu já senti um ajuste diferente. Eu já senti que desceu um pouco. Então, eu consigo ir um pouco mais suave e um pouco mais para o grave. A gente tem outros exercícios para descer essa região e ficar mais grave. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Consegue ouvir a diferença? Então, tem outros exercícios que a gente consegue. Vocês conseguiram ouvir a diferença na voz da Milena? Tem pessoas que, como nunca perceberam voz, vai achar, nossa, parece que não teve tanta diferença. Mas, se a gente for comparar, fizesse um áudio antes e depois, teria. A voz está um pouco mais grave. Essa voz um pouco mais grave, quando queremos compartilhar alguma coisa, transmite mais credibilidade do que aquela voz um pouco mais fina. Vocês vão confiar em mim se eu falar um pouco mais grave do que tão fino, certo? Agora, vamos para o próximo exercício. Tem alguém que sente a voz baixa, fraca? Ah, parece que minha voz não tem volume, eu falo baixo, ou ela falha. Tem alguém? Para a gente fazer um pouco? Pessoa que talvez fala bastante, começa a falhar a voz. Tá numa aula, a voz começa a cansar. Alguém tem? Vocês estão com vergonha, gente? Vocês estão com vergonha, eu tenho certeza. Então vamos, Carmen. Abre, por favor, aí. Eu fui boazinha, coloquei tanta coisa tranquila, tem umas coisas bem mais exageradas. Vamos lá. Carmen, o que você sente? Você sente que a voz falha? Você sente que não tem volume? Eu sinto que eu falo muito, que eu começo a falar com o tom normal e depois a minha voz vai abaixando. Eu vou perdendo a voz. Vai cansando, né? Vai perdendo, parece que vai ficando pesada. Uhum. Ok. A gente vai fazer um exercício para aumentar projeção, ou seja, dar um pouco mais de volume e trazer firmeza para a voz. Para esse exercício, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pensar se vai ser bacana esse ou o outro. Vamos testar esse, tá? Vamos testar esse aqui. Se não der certo esse, você não se adaptar com ele, a gente troca. Uhum. A gente vai fazer um bochechão. E dentro do bochechão, a gente vai fazer um som de vu. Então, vai ficar assim. Você? Aí, arruma seu corpo, porque a sua postura caiu. Ajusta a postura. Aí, ótimo, ajustou. Agora, a gente vai fazer bochechão e sopra. Só sopra. E aí, tenta deixar não muito fininho, assim, senão você vai cansar. Deixa no tom da sua voz, que é o Deixa eu colocar você maior. O cachorro de casa tá achando que é com ela. Não é você, Cacau. Ó. E aí, não deixa escapar. Deixa esse bochechão forte. Se ele ficar assim, não vai fazer efeito. Tem que ser só assim e fazer tipo um biquinho. Assim? Isso, melhorou. Vou colocar aqui um tempinho. Tá, peraí, deixa eu só ir para outro lugar, porque meu esposo chegou, peraí. Tá bom. Quem tá observando e tá fazendo, quem estiver... Tô participando. Quem estiver fazendo o exercício, tenta ouvir a voz antes e a voz depois. Vou colocar um outro exercício enquanto a Carmen se organiza para trazer projeção. Como é que a gente pode fazer projeção de voz? A gente faz um exercício como se eu estivesse mastigando a comida, fazendo um som de que gostoso, assim.
Esse é um outro exercício que dá certo para trazer projeção, mais volume para a voz. Vamos lá, Carmen, eu vou colocar aqui 1 minuto para a gente fazer esse. Bochechão e som de vu. Vai lá. Não joga o seu corpo para frente e deixa a bochecha dura mesmo. Bochechão. Assim com o nariz, ó. Isso, pode. Só não deixa cair. E faz mais. Como se fosse um vu. É Veu. vu. Veu. Isso. Agora a gente vai fazer assim, ó. Uá. 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 E abre bem a boca, né? Isso, vai abrir bem. Uá. Isso. Uá. 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 Vué. Vué. Ué. 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 Vui. Vui. Ui. Isso. Ui. 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 Vuó. 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 Agora, vu. Vuó. Sim. Isso. Vuó. Vu. Vuó. Vuó. Agora, Carmen, conta pra mim de 1 a 10. Então, você vai fazer assim, ó. Vu. 1, 2, 3. Vuó. Assim? Isso, mas não para. Conta, faz exercício e fala. 2. Conta 1, 3. 2, 3, 4, 5, sequência. E continuando? Você faz assim, ó. 1, 2, 3. Ah, tá. Achei que foi com cada número. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. O que você sente? Eu senti que aqui do lado ficou mais firme a minha voz. Aqui. Parece que não sei, parece que deu mais firmeza aqui do que aqui, porque geralmente quando eu falo muito, minha garganta vai doendo, então parece que aqui deu uma firmeza. Ah, porque dói, porque aperta e porque tá tenso. Esse exercício a gente fez para abrir espaço dentro da boca e trazer volume e trazer essa voz para frente e não para baixo. Então eu faço 1, 2, 3, eu tô falando para frente. E isso faz com que você fale com firmeza, mas não com força, que é diferente. Então, você sentiu diferença? Sim, sim. A gente levou, deixa eu ver aqui, a gente levou uns 2 minutinhos para fazer. Esse exercício ajuda, por exemplo, a diminuir esse cansaço, trazer mais volume para a voz. Então, a voz que está escondido, que está presa na garganta, a gente aumenta esse espaço, fica tudo muito grande e joga essa voz para frente. Sentiu isso? Sim, sim. Faz sentido. Traz resistência para a voz. Legal. Alguém mais fez esse exercício? Se sim, coloca aqui que sentiu diferença. Tá vendo só, gente? A gente fez pouco tempo de exercício para Milena e para Carmen e teve diferença. Agora pense se você tem isso no seu cotidiano. Vamos passar. Agora, ênfases, inflexões. Pessoas que falam reto demais, que não tem modulação na voz. Eu vou trazer esse exercício, no material vai ter outro também para vocês fazerem. Na verdade, eu acho que eu vou fazer esse daqui, que vai ser mais interessante. É o mesmo conteúdo, mas com mensagem diferente. Olha só, a frase é: quando eu saí de casa, você nem se importou com isso. Muito reto, neutro. Agora, eu quero falar para você que fui eu que saí de casa. Eu saí. Eu sou uma pessoa importante. E você não se importou. Como ficaria isso? Ficaria assim: quando eu saí de casa, você nem se importou com isso. Eu marco a palavra mais importante. Isso aqui é importante para a sua comunicação. Para que as pessoas nos vídeos, nos áudios, para o seu cliente entender a palavra que é importante para ele. Carmen, eu preciso muito
falar com você amanhã. Eu marquei o muito. Seria diferente falar, Carmen, eu preciso falar muito com você amanhã. Não é outra pessoa, sou eu. Agora, se eu marco muito, quer dizer de urgência. Então, isso aqui é importante para sua fala. Se você não percebe isso, provavelmente é que você está falando reto demais. Não faz mudanças na voz. Vamos para outro exemplo, olha só. Quando eu saí de casa, você não se importou com isso. Eu marquei o você e eu mudei o sentido. Antes eu estava falando de mim, agora eu estou falando de você. Tá vendo? Isso daqui combina com o que a Milena perguntou sobre como não parecer rude, marcação de ênfase e o tom de voz. Isso faz total diferença na sua comunicação. Então, são exercícios bem legais para vocês aplicarem e conseguir ver mudança na voz. Ver se essa voz está transmitindo diferentes mensagens ou não. Parece uma coisa reta, que não tem cor, que não tem melodia. Passando adiante, nós vamos agora para a parte de linguagem corporal. Eu deixei essa parte mais sucinta porque é uma parte muito grande, se a gente for analisar. Tem muitas questões dentro, então eu trouxe um aspecto um pouco mais geral para vocês começarem a se observar, principalmente pensando em ambientes de networking, gravações de vídeo, conversas em reuniões importantes com o cliente. Se a gente fosse olhar para um aspecto mais minucioso, a gente iria analisar... deixa eu ver aqui o que a Carla falou, rapidinho. Carla, e exercício para falar mais baixo, pois quando estou animada, falando por um assunto, eu percebo que aumento a voz. Bom, isso aqui vai muito da percepção, da sua percepção. Sentiu que a voz está ficando muito alta? Começa a se monitorar e reduzir. Tem exercícios que a gente trabalha de intensidade. Então, por exemplo, eu gosto muito de chocolate. Eu gosto muito de chocolate. Eu começo a aumentar e diminuir. E aí eu consigo perceber o quanto eu estou falando alto e o quanto o volume está adequado. Então, pode ser uma estratégia para você. Então, se gravar com diferentes intensidades. E em momentos que você está mais feliz, mais animada, você vai começar a se monitorar. Sentiu que está muito alto e as pessoas estão percebendo? Você vai se monitorar com pausas, com respiração e diminuição de intensidade. Ficou claro? Ficou. Ótimo. Ótimo. Então, vamos lá. Linguagem corporal. Se vocês tiverem dúvida, podem ir colocando aqui que eu respondo, tá? Ok. Erros comuns. Mulheres. E aqui, prestem atenção nesse ponto, para quando vocês estiverem lá no evento do dia 7, não ocorrer erros nisso aqui. E você conseguir chegar nas pessoas de uma forma mais assertiva, mais confiante também. Tem uma técnica muito legal que eu vou mostrar daqui a pouco, que eu apliquei com uma cliente em treinamento de comunicação, que ela era muito tímida, muito tímida. E só de alinhar a postura, ela já conseguiu se comunicar diferente. Então, vamos lá. Postura desalinhada. Tem uma coisa que eu não pontuei antes, mas seria importante a gente entender agora, que é assim, existe relação entre o nosso quadril, joelhos, pés, coluna e boca. Então, quando tudo começa a ficar desalinhado, você também começa a desalinhar na sua fala. E é por isso que quando a gente vai fazer alguns exercícios, a gente precisa alinhar postura, para que você tenha um eixo adequado. Quando a gente pensa em linguagem corporal, ter um corpo alinhado, em alguns contextos, é necessário para que você transmita mais confiança, presença e direcionamento diante de outras pessoas. Se você é tímida ou se sente muito insegura, tente observar outra coisa, contato visual. Se o seu contato visual desvia muito, porque está insegura, porque está com medo. Se os seus ombros vêm para frente, se a sua cabeça vem para baixo, como se você estivesse se encolhendo. Porque isso aqui também diminui a sua credibilidade. Assim como, se você tem tanta confiança ou tem um estilo de comunicação que vai mais para um agressivo, e às vezes você nem percebe isso, tá? Mas são pessoas que às vezes falam direto, mais rígidas,
que andam com um tronco mais, né, o peito mais estufado e a cabeça inclinada. Então, você começa a olhar as pessoas de cima para baixo ou de baixo para cima. Dá um tom de superioridade, as pessoas não se conectam com você. Então, tente manter isso mais neutro. Então, olho com olho, cabeça direcionada uns com os outros. Não ser superior, mas também não tão inferior assim. Falta ou excesso de movimentos com as mãos. Sabe, tem pessoas que não movimentam por insegurança e ficam travadas. Tem pessoas que movimentam demais nessa região do rosto, e aí gera ruído. Então, é importante prestar atenção nesses aspectos. E aí, dentro dessa questão de linguagem corporal, tem um estudo bem legal da Annie Curry, que ela fala sobre linguagem corporal e o poder que ele tem. Algumas pessoas têm falado sobre que essa pose de poder não gera tantas mudanças a nível cerebral, mas na prática clínica eu vejo uma certa mudança, sim, as pessoas ficam mais seguras. Como é essa pose de poder? Quando você se sentir muito insegura, muito nervosa, e está começando a se desorganizar, você vai alinhar seus pés na mesma linha de ombros, como na imagem aqui. Coloque a mão na região da cintura. Isso, a pose da Mulher Maravilha. E fique nessa pose por pelo menos 1 minuto, 2 minutos. E eu gosto de associar a essa pose aqui a respiração adequada. Porque você consegue trazer alinhamento para o corpo, traz mais confiança e, ao mesmo tempo, reduz a ansiedade. Então, eu gosto de pensar em associar técnicas, ajuste de postura, alinhe respiração. E uma outra coisa muito importante dentro disso é identificar quais pensamentos você tem naquele momento. Por exemplo, preciso dar uma live, estar em uma live. E eu penso, nossa, e se minha câmera travar? E se a energia cair? E se eu travar? E se eu esquecer? Começa a gerar sentimentos de nervosismo, de ansiedade, de incapacidade. Você começa a pensar e sentir um monte de coisa. E, consequentemente, vai impactar no seu comportamento. Então, o corpo que se encolhe, a fala que acelera, os brancos que aumentam. Então, isso aqui começa a ficar cíclico. Então, só de fazer uma mudança no ajuste postural e respiração, a gente já começa a diminuir esse ciclo repetitivo e você fica mais confiante, mais tranquila. E dentro daquele aspecto que eu falei anteriormente, é importante você perceber, e eu gosto desse material, que é do livro O Corpo Fala. Ele é bem interessante porque ele é didático, é bem visual, e você consegue entender um pouco melhor o que você faz com o próprio corpo, que é prestar atenção na direção do seu rosto, na direção do seu corpo também, como ele está inclinado, ele está encolhendo, ele está se virando contra a outra pessoa, porque você está se sentindo insegura, você está olhando para baixo, você está com o tronco para baixo, encolhido, ou você está olhando para cima com o peito estufado. Tá vendo a diferença que isso gera? Outra coisa importante, contato visual e aperto de mão. Só porque vocês são mulheres, não quer dizer que você não pode apertar firme. Aperte a mão da outra. Tenha firmeza para mostrar que você está presente, que você quer se conectar. Olhe nos olhos da pessoa quando você estiver falando com elas. Por quê? Porque mostra que você está atenta, que você está presente. E é isso que as pessoas precisam. Mostre-se interessada. Então, olhe, aperte a mão, se for necessário, e esteja com o corpo levemente em direção à outra pessoa, porque mostra que você quer se conectar. É diferente de um corpo mais afastado, de um olhar disperso, de um braço cruzado também, por exemplo. Então, são coisas para você se observar no cotidiano. E aí, eu deixei aqui para vocês fazerem como prática, gravar um vídeo, porque você se vê como um todo, para você observar o seu contato visual, os movimentos que você faz com as mãos, a posição dos ombros, e seria interessante se você associasse aquela técnica dos pilares de comunicação que a gente viu agora há pouco, pegue aquele assunto que você pensou e grave o vídeo.
Porque você já associa tanto as técnicas que a gente viu voltado para as palavras e voz, mas a parte da linguagem corporal. Você junta tudo e vê como é que você está se comunicando. Então, é um ponto importantíssimo. Uma coisa que eu gostaria de orientar vocês, por exemplo, no dia 7. Terão pessoas que você não conhece. E isso já nos gera uma certa preocupação. A gente começa a pensar o que o outro está achando da gente. Esteja aberta para o novo. Então, se direcione para a outra. Olhe nos olhos da outra pessoa. Não precisa olhar com tom de superioridade ou de inferioridade. Mantenha-se neutra. E observe como você pode se conectar com ela. E uma dica extra é você perguntar mais sobre ela. Dar espaço para ela falar. Porque assim você entende o que ela realmente é e o que ela tem, para você complementar com quem você é e o que você tem para oferecer também. Então, já aí, uma orientação para fazer networking no dia 7. Certo. Nós vimos todas essas coisas e eu quero saber se alguém tem dúvida para a gente começar a caminhar para o final dessa aula. Vocês têm dúvida? Tem algum ponto que vocês tiveram dificuldade? Quer esclarecer? Pode mandar agora. Não, tudo certo? Tudo certo, ok. Eu estou caminhando para o final. Eu quero saber de vocês que aplicaram as estratégias, quanto tempo você levou para chegar nessas pequenas mudanças de hoje? Pouco tempo. E isso é importante para você entender que trabalhar com a comunicação, não necessariamente você vai levar muito tempo do seu dia, mas você precisa ter constância. Você precisa saber aplicar as técnicas. Por exemplo, se a Carmen tivesse visto aquele exercício que ela fez na internet, talvez ela não teria tido tanto resultado. Por quê? Vocês viram que eu ajustei a postura? Ó, Carmen, ajusta a sua postura. Ó, a bochecha tá caindo, vamos fazer com a bochecha firme? Esses ajustes são necessários, as técnicas certas, com as orientações adequadas, para que você não leve muito tempo para essa mudança. E dentro disso, eu quero que você comece a visualizar, então. Bom, eu experimentei um pouco do que eu posso mudar na minha comunicação hoje. Mas e se eu pudesse ter inúmeras técnicas para minha comunicação? Treinos que são direcionados para minha necessidade. Minha necessidade é falar em público, é fazer reuniões online, é me comunicar com a minha equipe, é gravar vídeos. Qual é a minha necessidade hoje? Isso sem levar muito tempo, sem levar horas do seu dia, mas gerando resultados a partir da sua constância. Imagine tudo isso. E é nesse momento agora que eu quero que vocês se sintam presenteadas. Eu conversei com a Milena sobre esse momento, e seria muito importante para vocês, principalmente quando eu vi as dificuldades que vocês pontuaram no grupo, os pontos que vocês gostariam de melhorar. Nós passamos por três pontos importantes da comunicação. Nós vimos estratégias que vocês conseguiram resultados rápido aqui. Nós vimos com as meninas fazendo. Então, por que não pensar em formas de você ter acesso a mais estratégias, a mais técnicas para a sua comunicação? E eu quero começar compartilhando com você a primeira forma de conseguir se comunicar com mais clareza. Eu disse anteriormente que eu trouxe para vocês um pedaço, né, a ponta do iceberg de um material novo, foi lançado recentemente, que se chama Dicção Precisa. Esse material super completo, bem direcionado, por níveis de complexidade, com exercícios bem direcionados para você, levando pouco tempo do dia, é desenvolvida para você que está sentindo, poxa, eu estou cansada de falar e parece que eu travo, eu me embolo, eu falo rápido demais, principalmente quando eu sou nervosa. Eu tenho dificuldade com alguns sons, com palavras que são grandes, eu evito, eu troco para não passar vergonha, eu sinto que minha boca parece que está travada, que está pequena demais, e eu quero ser vista com credibilidade, sabe? Eu quero mostrar autoridade, eu quero que as pessoas me vejam com segurança.
Eu vou tentar ver se eu consigo abrir aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Abrir aqui, porque o meu Meet está com problema. Mas daqui a pouco eu tento abrir, para vocês verem por dentro o Dicção Precisa. Ele não é um curso, primeiramente, porque eu sei que vocês não têm tempo. A vida é corrida, vocês têm muita coisa para fazer. Então, ele não é um curso. Ele é uma ferramenta. Você entra na ferramenta, vai selecionar o exercício que você vai fazer, pode baixar o material para deixar no seu celular e pronto. Fez o exercício, teve resultado, segue a vida. E isso, você não leva nem 10 minutos do seu dia. É resultado, com constância. Nós vimos que dá resultado. Nós vimos aqui no chat as meninas falando. Como que ele funciona? Eu queria mostrar ele aqui agora, mas eu estou com a tela travando e não quero comprometer a aula. Nós temos os vídeos explicativos de todos os exercícios. Nós temos mais de 30 exercícios, mais bônus para você acessar e conseguir contribuir para a sua fala. E o material para baixar, deixar no seu computador, deixar no seu celular, para o momento que você precisar. Nossa, eu tenho uma reunião daqui 15 minutos. Deixa eu organizar minha fala para eu não ficar tão nervosa e deixar tudo bem limpo. Lá dentro tem exercício para você fazer antes de uma reunião, antes de gravar um vídeo, antes de ter uma conversa importante. É só baixar o material, deixar salvo com você. Ficou com dúvida? Assistir o vídeo. Não tem vídeos de 5 minutos. São bem curtos, exatamente para você aplicar. E hoje, eu quero que você veja a sua fala de uma forma totalmente diferente. E o Dicção Precisa está com uma condição muito especial. Deixei aqui na tela o QR Code para você acessar mais rápido, para você não levar muito tempo também. Eu estou facilitando sua vida. Ele está dividido por módulos curtos, como eu disse anteriormente, para você sentir a diferença na sua fala. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui agora. Eu quero mostrar para vocês rapidinho, bem rápido. Mas eu acho que não vai dar, não. Eu sei, mas meu Meet está com problema. Vou deixar aqui. Qualquer coisa eu mando depois também no grupo para vocês visualizarem um pouco melhor. Eu sei, eu estou falando que a tela está travando. Eu estou com problema do Meet. Entendeu? Ok. Passamos então pela primeira parte, pelo primeiro presente. Eu tenho outro presente para você. Você experimentou um pouco aqui de algumas estratégias que eu utilizo em treinamentos de comunicação. Treinamentos que são individualizados, personalizados e totalmente práticos, para que você tenha as estratégias certas e seja acompanhado. Então, você tem suporte comigo para tudo que você precisar. Então, Bruna, eu tenho uma apresentação na próxima semana. Como eu posso me preparar? Dentro do treinamento, nós desenhamos todas as estratégias para você conseguir se apresentar de uma forma clara, leve e segura. O treinamento Comunicação Influente. Esse treinamento é completo. Completo. Você passa por uma avaliação, uma análise da sua comunicação. Depois, nós vamos para a parte mais prática, com as estratégias personalizadas para suas necessidades, com gravação dos encontros para suporte, para que você possa acompanhá-los, assistir sempre que for preciso. E no final, nós também temos mais práticas para que você aplique no seu cotidiano. E outra análise, para comparar você antes e depois. Vocês perceberão que tudo que a gente vai fazer de exercício, eu faço antes e depois, porque é importante você se perceber. E dentro da comunicação influente, nós temos esse processo de autopercepção, o suporte e as estratégias adequadas e alinhadas para o seu caso. E hoje, para quem está na aula, para quem está nos acompanhando, eu trouxe um presente, uma condição especial de 15% de desconto. Se você quer transformar a sua comunicação esse ano, para ter mais segurança, para ser ouvida de verdade, para não parecer que está sempre no improviso, me envie mensagem hoje.
eu sei quem está aqui na aula, eu quero muito contribuir para a sua comunicação esse ano. É importante entrar em contato porque eu deixo horários específicos reservados para cada pessoa que está no treinamento de comunicação. Então, esse é o seu momento para que você acesse essa condição especial, que você seja acompanhada com todo o suporte necessário para ter uma comunicação que gere realmente uma influência. Então, eu trouxe 2 presentes para vocês. O Dicção Precisa e o treinamento Comunicação Influente. Eu vou deixar as informações também no grupo para que vocês possam acessar, ok? E para a gente finalizar, eu vou precisar de você agora, Milena, por favor. Depoimentos para que vocês possam ver que tem diferença, tá bom? Milena, você tá aí? Tô. O que você precisa? Ok. Vamos lá. Eu deixei mais um presente para elas. E aí eu preciso da sua ajuda. Vamos. Eu quero que você, por favor, verifique se alguém fez os stories do começo da aula. 3 pessoas. Teve pessoas? 3 mulheres. Tá bom. Eu quero que você escolha uma dessas mulheres, porque eu vou presentear com uma sessão de diagnóstico de 30 minutos. Olha só. Vamos lá. Eu vou olhando aqui. Para presentear e para uma pessoa que vai te conhecer, eu vou escolher a Lissandra, que está aqui na aula ainda, que postou. Lissandra Magalhães. Aí. Ai, que coisa boa, olha só. Tá vendo? Eu falei para vocês no começo que ia ser importante. Vale a pena. Lissandra, eu vou entrar em contato com você depois da aula para a gente marcar a sua sessão diagnóstica. Melhor horário e melhor dia, para eu conhecer um pouco mais sobre você e a gente identificar algumas questões da sua comunicação, ok? Lissandra tá aqui, né? Tá aqui. Tá quietinha, mas tá aqui. Ótimo. Vamos lá, então, para a nossa finalização da aula. Eu disse anteriormente essa frase e eu quero finalizar para que você não esqueça e entenda que prática não precisa ser um esforço doloroso. Ela pode ser constância leve, quando se encaixa dentro da sua realidade e quando você tem clareza do que você precisa fazer. Então, no contexto de comunicação para o seu negócio, entenda que a verdadeira prática é o que te leva à precisão. E é isso que vai te tornar uma comunicadora de influência. Meu muitíssimo obrigada a todos que estiveram aqui hoje. Nós trabalhamos muito, nós fizemos muitas práticas e estou muito, 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 muito feliz de que vocês conseguiram perceber mudanças na comunicação de vocês, que isso é necessário. Sem levar muito tempo, sabe, sem enrolação, isso aqui é precioso. Invista naquilo que as pessoas estão vendo e que vocês realmente possam se ver como comunicadoras de influência. Meu muitíssimo obrigada por essa noite. Estou à disposição para quem tiver dúvidas, quem quiser conversar também, estou no grupo, pode me chamar no privado. Helena, muito obrigada pelo seu apoio também. Eu que agradeço, foi ótimo, foi uma aula maravilhosa. Então, vocês estão pegando um pouquinho do que é essa comunidade, do que essas mulheres têm para entregar. Semana que vem estamos aqui novamente com mais uma mentora para dar uma aula maravilhosa para vocês. Então, meninas, espero ver vocês no evento, espero que estejam com a gente e até semana que vem. Tchau para vocês, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.